O pessoal tem falado muito de ketamina, para que serve, principalmente para quem tem depressão é ótimo e não sei o quê. Você vê utilizando muito isso? O que é? Me explica um pouquinho o que é a ketamina. Eu trabalhei 2 anos, tá? Com ketamina. Então, trabalhei num hospital que se chama São Genaro, que é um hospital aqui, da Moca, aqui em São Paulo. E o que é a ketamina? A ketamina, na verdade, ele é um anestésico. E aí o pessoal fala, anestésico de cavalo. É de cavalo, mas é de recém-nascido também. Ele é um anestésico, tá? Ele é um anestésico que é utilizado para anestesiar pessoas. E o que aconteceu? Algumas pessoas que foram fazer alguns tipos de cirurgia, por exemplo, operar um joelho, operar uma coluna, e que elas tinham um quadro de depressão, de ansiedade severa, elas relataram uma melhora pós-cirúrgica. Então, ela foi lá... Com uma dose. Tomou uma dose, mas uma dose maior, né? Mais alta, porque aí você toma mesmo para sedação, né? Você ceda aquela pessoa para que ela faça a cirurgia. Aí ela tomou a ketamina, especificamente, aí quando ela acordava, nossa, eu tô me sentindo tão bem, tô me sentindo ótimo, meu Deus, eu tô feliz. A anestesia por si só, ela tende a gerar em nós esse um pouco de euforia, assim, né? Mas a pessoa com aquela, né? Nossa, tô me sentindo tão bem, E aí depois, passado os dias, já passado o efeito da anestesia, nossa, olha, eu melhorei da depressão desde que eu fiz a cirurgia no joelho. Eu acho que a dor do joelho tava me afetando tanto que tava até me deixando deprimido. E aí, eles começaram a ver esse tipo de relato, falaram assim, tem alguma coisa aí? Vamos investigar, né? O que será que tem por trás disso que faz com que as pessoas se sintam bem. E o que acontece muitas vezes é que tem pessoas que têm depressão, principalmente a depressão e a ansiedade, e, né, no caso de alguns bipolares, tem recomendação também da ketamina, que elas têm uma resistência à medicação. Então, não é incomum você ouvir uma pessoa com depressão falando, tipo, fluoxetina não adianta nada pra mim. Não sei o que, eu tomei isso, pra mim é que nem água, assim. Então, quando elas têm uma resistência medicamentosa, né, elas não têm uma melhora por meio da farmacologia tradicional, elas têm uma recomendação para que elas usem a ketamina. A ketamina, ela vai agir numa área diferente do cérebro. Então, ao invés a maioria dos antidepressivos, eles agem num neurotransmissor que é a serotonina. E a ketamina, ela vai agir no GABA. É um outro meio do cérebro, tá? Eu vou explicar de um jeito para o público leigo, que se entrar muito em detalhe, que talvez as pessoas achem maçante, assim. Mas ela vai agir por uma outra via, tá? Ela vai tratar a parte elétrica do cérebro. Então, o nosso cérebro, ele gera um impulso elétrico, e esse impulso elétrico, ele gera uma química. Essa química, ela vai para a nossa corrente sanguínea e vai gerar em nós um comportamento, resumidamente. Se eu mexer nessa estrutura aqui, na eletricidade desse cérebro, eu altero a química, certo? Então, aquelas pessoas que estavam tomando uma medicação que alterava a química aqui, mas que não estava conseguindo gerar um comportamento, trabalhou-se essa parte aqui, tá? A parte mais que mexe com a eletricidade. E aí conseguiu ter resultado. Então, existem teorias que falam que, na verdade, todos os transtornos mentais, eles são derivantes de uma única doença, que seria a epilepsia. Porque a epilepsia, na verdade, ela tem a ver com a camada de proteção do nosso cérebro, né? Como o nosso cérebro funciona por eletricidade, assim como a gente encapa o fio, a gente tem uma bainha de mielina. Que é uma parte gelatinosa para que esses fios não entrem em colapso e a gente não tenha um curto-circuito. E aí, as pessoas que têm essa bainha de mielina menos, né? Isso, descascado, perfeita palavra, elas vão ter o que a gente chama de epilepsia. E aí existem algumas teorias que falam exatamente que dependendo, se você não tiver um curto tão grande a ponto de você ter uma convulsão ou então uma crise de ausência, que é o que acontece dentro da epilepsia, você com pequenos curtos teria o quê? O que a gente chama de transtorno mental. Então é como se tivesse um choquinho, dando um choquinho ali, errado, e aí dependendo da região onde ele pega, ele caracteriza um transtorno diferente, assim. Isso ainda não foi comprovado, está sendo estudado, mas o tratamento por ketamina iria um pouco por essa vertente. Que, na verdade, a gente trata a epilepsia. E se você for ler a bula de muitos medicamentos de uso psiquiátrico, você vai ver que eles são antiepiléticos. É verdade.
Bom, a bainha de mielina, não existe nada hoje em dia que consegue regenerar ela. Não, atualmente não. Mas eu não duvido que em um futuro isso venha a Isso existir, né? resolveria quase todos os problemas com relação Sim. Então, aí no caso a ketamina, ela entra no impulso elétrico. Elétrico, ela vai ajustar a parte elétrica, ela vai mexer em uma outra região, por isso que as pessoas relatam tanta melhora. Lógico, isso hoje aqui no Brasil, tá? Eu conheço 2 instituições que fazem, além do hospital que eu falei, a gente tem essa terapia no HC. Eu não sei como é isso em outros estados, tá? Eu conheço só aqui em São Paulo, mas eu acredito que sim. Eu sei que existe muito estudo sendo feito ali no Rio Grande do Norte. Eles têm uma faculdade bem importante, uma faculdade pública que faz muito estudo. Então, eu acredito que tem, assim, principalmente no que a gente chama de hospital-escola, né? Que são esses hospitais de universidade, enfim. Mas você só pode fazer dentro de um hospital, e até o momento em que eu trabalhava com isso, né? E depois eu conto para vocês o que eu fazia dentro disso. Só podia ser feito num quarto de UTI. Tá. Porque quando você lida com anestésico, você precisa ter todo um monitoramento. Esse anestésico, ele não vai sedar o paciente. Ele vai ficar num estado de sonolência sem dormir. E aí, o que os americanos, que foram os pioneiros nesse tipo de terapia, de intervenção terapêutica, eles começaram a fazer? Eles começaram a colocar um psicólogo associado. Tá. Por quê? Porque seria mais fácil de você entrar com o paciente sem bloqueio. Entendi. Então, sabe aquele paciente que fala assim, não presta em nada, não tem nada que eu faça que presta. Aí, quando ele tá ali, meio mais pra lá do que pra cá, você faz uma intervenção com ele e fala assim, nada do que você fez você gostou? Ele fala assim, já teve coisa que eu gostei. Então, eles usavam o que eles chamam de psicoterapia assistida por ketamina. Então, um anestésico entra, o paciente fica mais vulnerável, e aí com essa vulnerabilidade não é que você vai sugerir nada para o paciente, não é que você vai pegar agora, a partir de agora você está bem, não é nada disso. Mas você vai usar dessa própria facilitação da medicação para que ele tenha uma estimulação diferente do que ele teria no consultório, com menos bloqueio. É legal, é bem legal o tratamento, só que ele é bem difícil porque o médico tem que estar na sala. Então, o que eu senti atendendo os pacientes, né? Eu não sei se hoje alguém faz isso, mas algum conhecimento que fazia isso, assim. Caramba! E a gente tinha muito interesse de fazer uma tese de mestrado sobre isso. Aí, no fim, a gente só não conseguiu porque a gente queria um patrocínio, não deu certo, enfim, tentamos. A gente queria realmente publicar, né? A gente queria que o trabalho tivesse reconhecimento e tudo. O paciente fica um pouco desconfortável, mas é proibido o médico sair da sala. Então, o bloqueio, ele deixava de vir do fato de eu não querer falar, mas do fato do médico estar ouvindo. Porque aí não era só mais você e o terapeuta, tinha um terceiro na sala, e aí o observador acabava influenciando em todo o processo. Mas a gente teve resultado muito bom. Você trabalhava com qual tipo de paciente? Abordagem. Então, só com depressão severa e muito bipolar. E, assim, os pacientes com depressão que faziam a ketamina na época era paciente acamado mesmo. Depressão no nível, não consigo sair da cama, preciso de auxílio para as minhas atividades básicas. Paciente que, se alguém não levasse um copo de água, a pessoa simplesmente não levantava da cama para beber água, assim, sabe? Bem severo. Hoje, eu não sei como tá agora, tá? Porque, enfim, vem se popularizando, acho que as pessoas têm cada vez mais informação, mas naquela época, para que o psiquiatra tirasse o paciente e levasse para um anestesista a tratar, tem toda a questão. O paciente é que tá muito ruim, meio que tipo assim, cara, é isso, ele vai morrer, sabe? Assim, ele vai acabar cometendo suicídio, assim. Ou eu faço esse tipo de intervenção, porque, infelizmente, existe um mercado também em volta, né? Assim, um paciente que toma um medicamento antidepressivo durante muitos anos, ele paga um aluguel para a indústria farmacêutica, né? Mas então, pelo seu relato que você está me falando, até pelo fato da indústria estar meio que, às vezes, boicotando, pelo que você está me falando, então tinha uma melhora grande. Sim, resultado, né? Muito bom. Como você acompanhava esse paciente antes e depois e tinha... Antes e depois e durante, né? E assim, e o próprio relato do paciente. O cara saía a pessoa saía dessa situação de não conseguir mais levantar. E vários casos, tá? Então, assim, desde pessoas... Tem uma pessoa que é muito famosa, que é a Lara Nestuck, é isso o sobrenome? Eu tenho medo de falar errado. A produção dá uma olhada ali, mas...
vê a Lara é muito famosa na internet e ela só conseguiu se livrar, né? Se curar do vício do álcool com a ketamina. E ela fala abertamente sobre isso, assim, que ela era alcoólatra mesmo, assim. E é muito legal quando ela fala do vício dela, porque quando ela começa a relatar as questões vinculadas ao vício, ela fala do álcool como um amigo. Tipo, putz, aqui era a poltrona que eu sentava e tomava meu uísque agora. E ela fala muito de quanto ela achava que ela trabalhava melhor quando ela trabalhava sob efeito de álcool. E o quanto foi difícil tirar o álcool da vida dela, porque ela imaginou que ela seria uma profissional pior por ela não estar sob o efeito do álcool, assim. E ela tem um podcast bem famoso. E ela fala que a ketamina ajudou ela a se libertar de vício, né? Assim, que nem era uma coisa... Ela mesma. Que nem era uma coisa que a gente falava antes, né? Nem se estudava sobre isso. Ela tem relato falando de ketamina, assim, talvez até por conta dela que as pessoas tenham se interessado tanto na ketamina. Mas eu vi, sim, pessoas assim. E o mais incrível que eu vi, tinha uma menina que tinha em torno de 13 anos, ela morava no Pará, e os pais vieram para São Paulo para fazer o tratamento aqui, porque além da depressão, ela tinha TOD, que é aquele transtorno do opositor desafiador, né? Desafiante. E, nossa, quem tem TOD, assim, pra família é uma dor, porque, nossa, pensa se adolescente dá problema, faz vezes 1000, Imagina, né? Nossa Senhora. E, assim, tudo era horrível, não sei o que, não sei o que. E aí trouxeram, porque ela já tinha tido várias tentativas de suicídio, enfim. 13 anos? 13 anos. Mas várias tentativas de suicídio. Aí os pais estavam num ponto, assim, que em breve eles perderiam. E ela veio pra fazer daquele jeito, né? Acredito em... qual que é a dessa lobotomia de vocês? Sabe? Desse jeito, assim, ela chegou no hospital, né? Essa lobotomia de vocês. Tá? E é tudo que você fala, né? Pro tal, porcaria, não quero fazer. Não vou fazer terapia. Bom, ela não quis que eu ficasse, que eu a acompanhasse na sala. Só que... ela fez o tratamento, assim, 2 sessões, né? E aí eu fiquei do lado de fora, mas meio que conversei com os pais. Eu tinha uma forma de acompanhar, mesmo que não diretamente. A gente queria uma coleta de dados mesmo, a gente tinha interesse em uma pesquisa científica. E aí eu lembro que o médico saiu da sala e falou assim... a ketamina entrou, o TOD dela saiu rapidinho, ó. Rapidinho saiu o TOD dela. Sério? Ela virou uma educação. Assim, sério, ela veio me pedir desculpa pela forma como ela tinha... Eu juro. Tipo, em questão de horas? Pela alma do meu pai, assim. Que ela veio pedir desculpa. Foi no dia seguinte. Ela, na verdade, ele trabalhava de segunda, quarta e sexta. E eu ia só de segunda-feira. E aí, eu, eventualmente, naquela semana, fui na quarta também. E aí eu a vi na segunda e ela foi extremamente estúpida, falou super mal da psicologia e tal. Só que ok, sabe, paciente com TOD, a gente tá super acostumado, assim, eu não levo pro lado pessoal e tal. Mas falou super mal, assim. E aí ela veio me pedir desculpa na quarta-feira, assim. E eu nunca vi um paciente com TOD pedir desculpa, assim. Então, talvez isso seja uma questão que mostre, né, pra gente que talvez a vertente ali da epilepsia faça bastante sentido mesmo, né? De que você tratar a epilepsia, você sanaria uma série de problemas, assim. Pode ser que ela tivesse, na verdade, um diagnóstico equivocado e não fosse um TOD. Na verdade, ela tivesse tão deprimida que ela teve uma depressão que gerou nela uma agressividade. Pode ser. E aí, no momento que aquela depressão melhorou, ela começou a ter mais esperança na vida e diminuiu a agressividade. Pode ser também, né? Eu realmente, ela não foi minha paciente, eu não tenho. Mas eu vi isso acontecer. Cara, o que é triste, querendo ou não, é que tudo que é muito eficiente assim, acaba a indústria farmacêutica pegando e ela, não, porque arranja vários empecilhos para que não vá em frente, né? Porque foi o que você falou. Tem pessoas que estão há 30, 40 anos vivendo de aluguel. Sim, é muito importante, né? É muito eficiente, né? Porque é um aluguel que você paga todo mês, né? E às vezes não é um só. Porque às vezes você toma um medicamento para acordar, um para dormir, um para viver, um para não sei o quê. Aí aquele já não começa a fazer efeito, aí se associa com outro. E não é incomum você ver paciente falando que toma medicamento há 15 anos, né? E aí você fala, caramba, que tipo de medicamento é esse que não cura nada, né?
E essa questão do tratamento da ketamina, tem um período que você faz? Sim, assim, ele faz... Eu tenho medo de falar besteira aqui, tá, gente? Tá. Que eu me lembre, tá? Mas aí deem uma pesquisada, porque eu posso estar equivocada. Eu acho que ele fazia 10 sessões, tá? Ele tinha um protocolo para cada paciente, assim, mas não passava de 12 sessões. E aí, de novo, a pessoa podia fazer, tipo, segunda, quarta e sexta, mas normalmente ele tratava uma vez por semana. Quem acabava fazendo, tipo, segunda, quarta e sexta são as pessoas que moravam em outros estados. E aí, para que elas não tivessem que ficar muito tempo em São Paulo, por uma questão monetária mesmo, aí ele acabava fazendo a aplicação das 12 mais sequenciais. Mas, geralmente, os pacientes que moravam em São Paulo, eles tendiam a fazer uma vez por semana. Então, toda segunda, às 10 horas, tem a dona Joana que vem fazer ketamina. Aí às 15 é o seu fulano. São 2 horas. Não é 2 horas que você vai ficar recebendo a medicação, mas primeiro você vai ter uma conversa ali com o médico, você vai relatar, ele gosta bastante, né? O médico que eu trabalhei, não sei como funciona nos outros lugares, ele fazia um questionário para conseguir avaliar um pouco o estado de humor daquele paciente, aí o paciente senta, aí pega a veia, aí põe o remedinho ali ele corria bem devagar, aí sempre ficava uma playlist rolando, a música que o paciente queria ouvir e tudo mais, bem, tipo, uma sala bem aconchegante, lençol que esquenta, sabe? Pra deixar, tipo, o mais confortável possível, porque geralmente quando você vai entrando nesse estado de sono, a nossa temperatura corporal cai, né? E essa queda de temperatura corporal, ela pode gerar um desconforto nas pessoas, quando elas estão acordadas, diferente de quando a gente está dormindo. Então, ele deixava o lençol quentinho, tinha todo um aconchego, assim, para que o paciente ficasse o mais acolhido possível. E aí, depois que desligava, ainda, tipo, espera o paciente voltar. Apesar dele não ter dormido, é um processo anestésico. Então, você precisa ficar olhando as funções, né, básicas ali, se tá tudo certinho, sinais vitais, que a gente fala. E aí, depois que o paciente tinha alta para ir para casa, assim. Mas aí, levanta e vai para casa. Só não é recomendado dirigir. Então, se for dirigir, precisa ter um acompanhante. E nisso nunca teve nenhuma intercorrência? Nunca. A única vez que aconteceu uma questão que foi um princípio de infarto, né? Não sei se pode-se falar assim, me corrijam se eu estiver errado, mas eu acho que sim. Eu acho que ele não chegou a infartar, mas ele teve sinais de infarto. Foi porque tinha usado cocaína. E aí, quando você faz todo o preenchimento e tudo, enfim, quando você tem toda a conversa com o médico, é terminantemente proibido você fazer associação de drogas, né? Porque você pode ter resultados em decorrência disso. E aí, o que aconteceu foi que o paciente usou a cocaína na madrugada e ele veio para o procedimento às 11 horas. Tava no sistema. Né? E aí ele negou, assim, o médico perguntou e achou que estava alterado, e aí ele falou que não, que ele estava muito nervoso, que ele tinha tido um problema muito sério no trabalho e tal, e tal, e tal. E aí quando entrou o anestésico, ele realmente ali precisou fazer o choque, reanimar, né? Reanimação, desfibrilação, enfim, teve que usar. Eu não estava, tá? Eu só soube, eu não estava presente nesse dia. E aí, quando a filha chegou, a filha falou que ele tinha saído de madrugada e aí tinha histórico de uso de droga. E negou, até que o hospital pediu toxicológico, né? Porque o hospital também não é burro, né? É lógico. E aí, na verdade, tinha. E foi a única vez que eu soube, enfim. Aí já faz algum tempo que eu saí, né? Eu não dei continuidade. Eu achava bem legal de trabalhar com isso, mas enfim, a gente não conseguiu o fim que a gente queria. E aí, na época, o consultório já estava indo muito bem e esse trabalho eu fazia de forma voluntária. Sim. Eu não recebia nada para fazer ele, assim, era só... Gosto de estudar. Assim. Sabe? Quero saber. Você ganhou uma puta experiência ali. Super legal. Foi muito específica. Foi muito bom, assim. E foi mais legal ainda que eu aprendi muito a fazer psicoterapia breve. Porque como eu não sabia se eu ia ver o paciente de novo, porque às vezes acontecia de eu te ver uma vez só. Então eu tinha que ter uma abordagem que tivesse começo, meio e fim. Eu não podia contar com o fato de que a semana que vem o Lucas tá aqui de novo. E isso me deu uma expertise, assim, de atendimento, uma sagacidade no atendimento, porque eu precisava resolver. Eu abria uma ferida e eu precisava limpar e costurar e o paciente tinha que sair suturado. Então, eu aprendi a fazer isso de uma forma... E aí, você vai ganhando um feeling, assim, muito grande. Eu acho que o bem maior que eu adquiri com isso foi a psicoterapia breve.